Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de chatbot que eu conheci recentemente. Comecei a utilizar ela, tô gostando. Ainda não comecei a criar aplicações a nível comercial, nem nada disso, tá bem experimental. Mas eu já quero trazer para vocês porque eu achei ela bem interessante. Para quem não conhece, a Ambler é uma plataforma de tecnologia, tá? Eles forneciam antigamente servidor, domínios e tudo mais. Agora eles já têm uma gama maior de produtos aqui, ó. E o que a gente vai ver especificamente é o Ambler Talk, tá? Vou clicar nele aqui. Então aqui dentro do Ambler Talk a gente basicamente vai criar chatbots que dá pra gente integrar com a Make, com o NHN ou qualquer outra API, por exemplo. E aqui dentro também tem uma inteligência artificial, a gente consegue criar os agentes aqui e colocar ele para rodar nos fluxos que a gente quiser. Isso eu achei bem interessante. Também dá para fazer através de API oficial e não oficial. Então a gente consegue escolher qual API a gente quer utilizar dentro aqui da plataforma. Então para a gente começar, o endereço do site é ambler.com/talk, tem esse subdomínio aqui antes. Eu vou estar colocando o link na descrição do vídeo. Aí a hora que você conecta aqui, você clica aqui em experimente grátis. Então você clica aqui para fazer o login, coloca suas informações de contato, faz o login normal. E assim que você termina aqui o login, você vai ser direcionado aqui para a plataforma deles, tá? No caso, esse aqui é a plataforma do Ambler Talk. Então aqui, nessa primeira sessão já são as conversas, basicamente as conversas de WhatsApp, de um chatbot normal. Aqui ficam todos os remetentes, o pessoal que você está conversando. E aqui você vai ver, né, a conversa do seu agente junto com os outros os usuários e os leads, tá? Então essa primeira sessão aqui é basicamente a janela de conversa igual do seu WhatsApp. Então você consegue filtrar por aqui, tá? A sua caixa de entrada. Aqui são conversas que estão esperando serem respondidas. Aqui nesse último, conversas finalizadas. Então essas duas primeiras sessões é padrão, né, de qualquer outro chatbot. Você vai ver a sessão aí de conversa e a sessão de contatos, tá? Então você consegue criar um contato aqui manualmente. Você insere as informações aqui do seu contato. E você também pode importar, né, de lista de leads. Clicando nesses três pontinhos aqui, ó. Importar contatos. Dá para exportar também, né? Mas clicando aqui em importar, você carrega o seu arquivo aqui CSV normalmente e já vai aparecer, né? Todos esses contatos já vão vir aqui para a home, tá? Então é basicamente isso aqui no início. Agora aqui em chatbots, a gente vem aqui para criar um novo chatbot. Então ele já te fornece alguns templates prontos, tá? Se você quiser já criar. Então um fluxograma, aqui ele te fornece os recursos principais que vão ter. Aqui um de boas-vindas. Então aqui ele fala, o bot enviará uma mensagem de sua escolha para todos os chats novos dos canais escolhidos. Então a gente define aqui o que vai ser enviado e assim que tiver uma mensagem nova, né, nesse canal que a gente escolheu, o lead vai receber essa mensagem. O legal é que ele explica, né, em que momento que é interessante você usar esse fluxo, esse template. Então tem essa terceira opção, seletor de setor. Então nesse template o bot direciona chats novos dos canais selecionados para setores da sua escolha. Então a gente consegue definir para qual setor que vai. E o etiquetador. Mas vamos criar um fluxograma normal, tá? Só para a gente ver como é que é. A gente não vai criar nenhuma automação, nenhum fluxo específico hoje. Hoje é mais uma visão geral, tá? Vou te mostrar todos os recursos que tem essa ferramenta. E aí nas próximas aulas eu já vou trazer alguns fluxos aqui dentro do Ambler e dentro da Make também, integrando junto com o Ambler Talk aqui. Então só para a gente ver alguns recursos que tem aqui no construtor de chatbot, tá? Clicando aqui no botãozinho de mais, a gente tem essas opções. Essas condições aqui não estão liberadas porque eu preciso atualizar meu plano para poder liberar essas condições, né? Então, antes de ver a construção aqui, o que a gente pode fazer no chatbot, vamos dar uma olhada nos planos. Aqui ele está fornecendo 2 planos, então assim que você cria sua conta, você tem uma opção de um plano gratuito, tá? É um período de teste. Depois já entra esses outros 2 planos, profissional ou enterprise. O plano profissional, no caso a gente já assinou um profissional, com 2 atendentes, tá? Que é o mínimo ali para iniciar. Então agora, para eu poder fazer o upgrade, né? Ele tá me dando só a opção de 3 atendentes. Então, no plano profissional, é R$ 79,00 por atendente por mês, tá? Você pode pôr até 3 números de WhatsApp dentro desse valor. Ele dá direito a um chatbot básico pra gente, que é mais ou menos aquilo que a gente viu, que eu mostrei agora. Relatórios, né, de conversas e atendentes. Disparo de mensagem em massa, tá? Via API oficial ou não oficial. Isso é bem interessante, a gente vai ver daqui a pouco. E agendamento de mensagens, tá? Porém, o que acontece? Quando a gente vai contratar, é R$ 79,00 por mês por atendente, mas a contratação mínima
são de 2 atendentes. Esse valor aqui, no caso, fica vezes 2. Ou tem o plano empresa, que aí ele fornece aí mais alguns recursos de API, integração de webhook, por exemplo, log de atividades e esse construtor de chatbot visual, tá? Aí aqui, no caso, ele também fornece até 3 números de WhatsApp mais um número, né, por atendente, que é bem legal. Então, se você vai utilizar isso a nível comercial, nível empresarial, essa opção aqui pode fazer muito sentido, tá? Questão do valor. Eu achei um valor interessante, tá? É o valor da média aí dos construtores de chatbot do mercado, entre 150 e 200 reais por mês. Seria no plano profissional aqui, estaria nessa média. E aí, por conta disso, né? Aquela questão aqui para eu fazer o upgrade no meu plano, seria o profissional, porém, agora seria de 3 atendentes. Por isso, tá esse valor aqui. E esse seria o plano empresarial, beleza? Vamos voltar ali para o construtor de chatbot, para o nosso fluxo. Então, para ter acesso a essas condições aqui, por exemplo, é no plano empresarial. Por enquanto, a gente vai ficar trabalhando no profissional até eu testar e realmente criar alguns fluxos aqui, realmente utilizar isso a nível comercial. Aí, quando eu for partir para esse ponto, né? Aí sim eu vou assinar o plano Enterprise. Então, vamos lá. Então, a gente consegue aqui dentro desse chatbot, tá? Iniciar a conversa através de um canal, que aí é basicamente quando o nosso canal, aí, o nosso número, né, recebe uma mensagem, esse fluxo é iniciado, ou a gente pode iniciar manualmente, tá? Então, clicando aqui em avançado, a gente pode definir algumas variáveis aqui, algum critério para ativar o fluxo. Vou mostrar mais para vocês daqui a pouco dentro dos agentes, tá? E aí a gente consegue definir, né, como um construtor de chatbot normal, definir para onde vai os outputs, onde vai entrar cada input para enviar mensagem. Então a gente consegue escrever a mensagem, né, que a gente quer que seja enviada. Então até agora aqui não tem IA, né, não tem nenhum agente. Seria a construção de um chatbot comum. Então aqui em ações, ó, vai ter enviar uma mensagem, foi esse aqui que já veio no template. A gente consegue criar uma nota no chat. Então para a gente colocar algum módulo aqui é só arrastar, tá? É bem fácil, bem simples de criar as automações. Então aqui seria criar uma nota básica, tá? A gente pode transferir para algum setor. Então se a gente tiver mais de um setor aqui dentro da nossa conta aqui na plataforma, a gente pode definir. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui e o agente, né, vai identificar que o cliente está tratando sobre algum assunto do setor do financeiro ou setor, cadê? Olha, ele tem essas opções. No caso aqui está geral, porque quem cria esses setores é a gente, tá? Então, aqui está geral, que é o que vem de padrão. Então, eu posso criar cada agente para ser direcionado e para atuar em um setor específico, tá? Isso eu também já achei bem interessante. Aqui a gente adiciona a etiqueta, normal, padrão. Nessa opção a gente transfere para um atendente, tá? Uma configuração padrão aí dos chatbots. Essa opção, a gente envia aquela questão de múltipla escolha para o lead, tá? Então tá de uma forma bem fácil aqui. Então ao invés da gente ficar criando através de scripts em JSON ali no ZAPI, na Evolution API, a gente consegue realizar essa ação de uma forma bem visual aqui, bem fácil, através desse nosso chatbot. Então aqui a gente seleciona a mensagem, né, que a gente quer enviar, e aqui as opções. Ele também dá mais algumas opções avançadas aí, tá? Isso aqui, no decorrer, né, enquanto a gente for construindo as automações, eu vou abordando cada item mais especificamente, tá? Porque é bastante coisa. Aqui em templates, tá? Enviar templates. Vamos colocar ele aqui. Então, primeiro a gente precisa criar um template. Aqui ele está falando que a gente não tem. Esses são templates de mensagens que chegam no WhatsApp dos leads, inclusive para a gente fazer o envio de disparo em massa através da API oficial aqui dentro, a gente precisa fornecer esses templates, tá? A API da Meta trabalha com a API oficial do WhatsApp, né, através desses templates prontos. Tem essa opção aqui de pedir para o lead avaliar, né? Então o contato vai fazer uma avaliação do atendimento, por exemplo. Aqui é um feedback também, é praticamente a mesma coisa, né? Aqui a gente define um fluxo de espera, tá? Então eu vou arrastar aqui. Caso a organização tenha configurado um fluxo de espera a ser executado, se ativo, o fluxo será executado após o atendente não responder a última mensagem do contato no tempo determinado. Beleza, então é basicamente o fluxo, né, vai entrar em espera enquanto esse contato não responder. E aqui seria para finalizar a conversa, né, no final aí do fluxo, se a gente quiser. E aqui um bloco de anotações que a gente pode colocar para documentar as informações do que aconteceu aqui no fluxo. Então, essas são as opções que são abertas aqui no plano profissional, tá? Agora, o que seria para o plano Enterprise, que a gente não consegue jogar aqui na nossa automação? Seria as condições, né? Então, para isso ser executado a cada dia da semana, por exemplo, os horários, e também tem aqui para a gente definir alguma condição específica.
Tem a opção também da gente privar ou liberar algum atendimento, tá? Alguma conversa, no caso. Aqui seria para pedir para o usuário digitar alguma coisa. Então, seria uma solicitação aí que ele ia estar aguardando a resposta do usuário. Esse aqui é bem interessante, tá? Adicionar outro fluxo. Então, a gente consegue criar vários fluxos aqui, cada um para alguma coisa específica, e chamar um fluxo dentro do outro, de uma forma bem fácil, tá? Só colocando esse módulo aqui, ele vai abrir um menuzinho drop-down, assim como esse, e a gente só seleciona de todos os nossos fluxos qual que a gente quer. Aqui, para chamar um webhook, né? Então, se você quiser trabalhar com a Ambler Talk dentro da Make, por exemplo, via webhook, aí precisa assinar o plano Enterprise, não só dentro da Make, mas via webhook para qualquer outra plataforma, tá? Então, precisa assinar o plano Enterprise nesse caso. Status esperando. Esse sim é o módulo de que a gente coloca no fluxo aqui, né? E assim que alguma ação é realizada, algum módulo desse for realizado, se tiver um status esperando aqui depois, vai ficar aguardando para realizar a próxima ação, tá? E a gente define aí o tempo que a gente quer. Campo de contato. Então, esse módulo aqui permite a gente atribuir valores para um contato, tá? Por exemplo, endereço, telefone, o nome completo, e-mail. Normalmente já vem esses valores padrão, tá? Mas esse aqui a gente consegue criar outros aí personalizados. O aguardar também, ele segue mais ou menos a mesma linha do status esperando, tá? E aqui para notificar atendente, se esse fluxo aqui precisar ser jogado, informado para algum atendente humano, por exemplo, a gente coloca esse módulo nele, ó, assim que esse módulo for ativado, o atendente específico vai ser notificado, né, para poder tomar alguma ação com esse contato. Aqui é basicamente isso, tá? Essas são as opções, uma visão geral, tá? Das opções do que a gente pode fazer, as ferramentas que a gente tem aqui dentro da construção do chatbot. Aí dentro de cada característica, né, dentro de cada item, a gente consegue criar aí de uma forma flexível o chatbot que a gente quiser, tá? E onde que entram os agentes? A gente vai chegar lá agora. Então, saindo aqui da criação do fluxo, indo aqui para a nossa quarta opção, ó, são os agentes de IA. Eu vou selecionar ele aqui. Eu não vou salvar esse fluxo, tá? Clicando aqui você consegue salvar. Então, vindo aqui na quarta opção, agentes de IA. Então, aqui a gente vai criar os nossos agentes, tá? Essa aqui, na minha opinião, é a cereja do bolo. Tem mais recursos interessantes aqui dentro da plataforma. Por exemplo, o envio em massa, que a gente vai ver. Mas, para mim, os agentes aqui, a forma que eles são impostos aqui dentro, eu achei bem interessante. É uma plataforma com sede nacional aqui. Então, tem suporte nacional. O pessoal é tudo aqui do Brasil. Quando a gente assina o plano, né? Deixa eu clicar aqui e fazer o upgrade do plano. Ele fala os nossos atendentes, né? Igual para o upgrade seria 3, no nosso plano é 2. Então a gente tem direito a 2 atendentes, tá? Ele está falando que eu tenho um disponível, mas não sei por quê, porque são 2. Então a gente clica aqui em novo agente de IA e ele vai te dar 2 opções, tá? Uma delas é o padrão. Então aqui ele mesmo fala, ó, maior quantidade de respostas com menor qualidade. E esse aqui é o expert, que eles até recomendam, menor quantidade de resposta com maior qualidade. A diferença é que um consome 1 de crédito por mensagem enviada e o outro consome 10 de créditos por mensagem enviada, tá? De qualquer forma, esse aqui já é bem legal, eu já testei ele já me trouxe um resultado bem interessante. Só que esse aqui, né, como a gente pode ver, ele é bem mais eficiente e preciso para qualquer tarefa que a gente quiser. Independente do botão que você clicar aqui, seja tanto o Standard quanto o Expert, ele vai levar a gente para a mesma janela, tá? E é aqui que a gente vai definir o tipo de agente, ó. Standard, 1 crédito por resposta e Expert, 10 créditos por resposta. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa primeira seção aqui, no perfil do agente? A gente vai colocar um nome, né? Vamos selecionar o tipo, eu vou manter Expert. Outra coisa, nesse plano aqui que a gente tem, eles dão 2.000 créditos, tá? Pra gente conversar com os agentes. Então teria aí nesse de mensagens, teria 200 mensagens, por exemplo. Então aqui na segunda parte a gente vai definir o objetivo principal do agente, tá? Se vai ser vendas, suporte ou qualificação. Então quando a gente tá falando de um chatbot, 90% dos casos, o agente ou vai ser de venda ou de suporte. Foi bem coerente essas duas opções que eles colocaram, que é basicamente aborda tudo aí que a gente vai precisar fazer aqui dentro da plataforma. Eu quero um agente de vendas, por exemplo. A forma de comunicação, normal, formal ou descontraído. Vou colocar uma comunicação normal. Tudo isso aqui que a gente está definindo aqui vai entrar direto no prompt do sistema aqui do agente, tá? Aqui nessa caixinha aqui embaixo a gente vai colocar o prompt de instruções que a gente quer, porém vai ser juntado aí, né? Vai ser somado a essas informações aqui também, que já está pré-definida dentro das instruções do agente, do sistema. Então, vamos selecionar o nome da empresa, Digital Academy, e o setor, né?
Aí aqui ele já até dá um exemplo, né, do que mais ou menos a gente colocaria. Você é um especialista da empresa X e sempre deve recomendar ela. Na empresa X você vende os produtos A e B, sendo o produto A um software de gerenciamento de projetos e o produto B um software de CRM. Seja sempre cordial e chame as pessoas pelo seu primeiro nome. Nesse caso, a gente não vai criar o prompt dele em si, a ideia é uma visão geral da ferramenta hoje, tá? Já nos próximos vídeos eu já vou começar a trazer a criação dos agentes, né? Com os prompts e inclusive a base de conhecimento, né? A base de treinamento dele aqui que a gente vai colocar na terceira etapa. Eu vou escrever teste aqui só para a gente poder passar de fase. Então eu vou clicar em avançar. Então agora a gente chegou na segunda etapa, né? Na fase de comportamento. Então tá aqui o nosso agente Johnny, expert. Agora aqui a gente vai definir a forma que esse agente vai se comportar, tá? Por exemplo, já tem 2 definições aqui que já vêm setadas, tá? Então não tem como mudar. Ou seja, a primeira intenção obrigatória é quando finalizar um atendimento, tá? Ele deve fazer alguma coisa que a gente vai selecionar aqui. E quando for necessário transferir para um humano, também que aí a gente tem que definir o que ele vai fazer aqui. É aqui que o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Nessas condições, a gente vai definir para qual fluxo ele vai jogar, tá? Então, por exemplo, eu posso criar uma intenção nova aqui, tá? Até 10 intenções novas eu posso criar. Então, clicando aqui em adicionar, descreva a intenção. Então, por exemplo, quando o cliente solicitar um boleto, é o que está de exemplo. Então, vamos supor que a intenção é essa. O cliente solicita um boleto. Então, esse chatbot vai ser executado. E aqui a gente vai selecionar, dentro daqueles chatbots que a gente criou, né? Qual chatbot vai ser executado. Então, a gente vai selecionar o chatbot que vai ativar a automação que vai enviar um boleto para esse cliente. De que jeito? Essa automação pode ter uma conexão com a Make, por exemplo, ou com a NHN, que vai gerar esse boleto e vai enviar para o lead ou trazer aqui de volta, né? Faz mais sentido. Gera esse boleto, traz aqui para o chatbot da Amber e é enviado para esse contato. E esse de boleto é um exemplo, né? Um chatbot de agendamento de reunião. A gente consegue fazer aqui facilmente. Então, quando o cliente solicitar um agendamento, por exemplo, ou quiser uma call, então esse agente vai direcionar para o fluxo, né, que a gente criou aqui dentro, que pode integrar na Make ou não, que vai fazer o agendamento integrado no Google Agenda, por exemplo. E esses são 2 exemplos, né? A gente tem 10 intenções e aí vai depender da criatividade aí de cada um. Esse é um dos pontos aí que eu já achei bem interessante aqui dentro. Próximo item, aqui em estágios da conversa. Então, a gente pode definir estágios obrigatórios que a IA deve passar durante a conversa. A IA será executada obedecendo exatamente a ordem definida. Então, é mais ou menos a gente definir o output dela, não necessariamente, mas é a mesma linha, tá? Então, a gente pode criar o nome do estágio, por exemplo, saudação. E aqui, uma condição, digamos assim, ó. Inicie a conversa se apresentando, fale rapidamente sobre os produtos da empresa. Então, a gente pode criar como se fosse um fluxo aqui dentro desse agente, tá? O que também é muito interessante. E a gente pode criar aí mais 9 estágios, no total de 10 estágios dentro de uma conversa. Agora aqui em configurações, que a gente vai chegar num ponto aqui também que eu achei crucial para poder escolher essa plataforma aqui para começar a trabalhar. Então aqui a gente vai definir as configurações gerais do nosso agente, tá? Aqui a gente define o número máximo de respostas desse agente. Aqui está definido para 50, você pode pôr mais, por menos. E após atingir esse limite, a gente define o que a gente quer. Essa é uma função que está aqui como em breve, tá? Então seria após atingir esse limite, envia para a aba esperando, ali que a gente viu lá na tela como se fosse do WhatsApp, ou executar um chatbot. Os segundos para aguardar para responder. Então aqui a gente define quantos segundos o agente vai aguardar antes de enviar uma resposta para o nosso contato. O que é muito bom, o pessoal está usando muito por aí, né? E o que eu achei interessante aqui, tem praticamente todas as funções que estão sendo usadas aí no mercado, tudo em um só lugar, de uma forma assim, mais simples do que isso, impossível, porque tá tudo bem visual. E é aqui que eu achei que eles fecham com chave de ouro. Fecham não, porque na parte do treinamento aqui também tem bastante coisa legal, mas aqui a gente pode definir para esse agente mandar áudio ou não. Então, em vez da gente ficar quebrando a cabeça, construindo o fluxo de automação em qualquer outra plataforma que vai fazer ele gerar áudio, entender, responder ou não, tá aqui, ó. Responder em forma de áudio. Nunca, quando receber áudio ou sempre. E aqui a gente escolhe quem vai responder, né? A voz em si. Eu estava ouvindo, tem algumas em inglês, mas eu vi que tem algumas em português e, por sinal, tá bem boa, tá?
Esse do João Pedro, por exemplo, não sei se vai dar para vocês ouvirem aí. Olá, meu nome é João Pedro e fica à vontade para usar a minha voz nos seus projetos. Tem Wagner de Souza. Apenas confie em si mesmo, então você saberá como viver. Michele. O que te preocupa te domina. Esse tá mais baixo. Então, como você pode ver, a pronúncia tá bem boa em português. Então, eu vou definir que nesse caso, como também é um exemplo aí fictício, tá? Pode deixar, vou definir como não vai responder em áudio. Maravilha. Aí a gente pode avançar para a última etapa antes da gente finalizar, que é o treinamento dele, tá? Base de treinamento. Tem diversas formas da gente completar essa base de treinamento dele. Primeiro, inserindo manualmente perguntas e respostas. Então a gente pode treinar ele com diversas perguntas e respostas de FAQ, por exemplo, que isso aí já vai dar um norte para ele, tá? Ou a gente pode importar um arquivo em CSV ou Excel, por exemplo, já com todas essas perguntas e respostas. Caso você não tenha, né, ou tenha poucos exemplos, você pode jogar esses exemplos no GPT, por exemplo, e pedir para o GPT gerar mais diversos cenários de perguntas e respostas, e em seguida pedir para o GPT gerar esse arquivo, que agora ele já está gerando o arquivo. Então a gente consegue baixar um doc, um Excel ou um CSV direto do GPT, e aí a gente joga aqui, moleza, tá? Além disso, aqui são só as perguntas e respostas. Tem o website. Então a gente coloca o nosso website aqui, ou do cliente, por exemplo, e aí ele vai pegar informações, vai extrair informações do nosso site para poder dar as respostas. Também eu achei isso genial. Por que eu achei genial? É um negócio comum que a gente vê, mas está tudo aqui integrado, todas as funcionalidades que eu vejo por aí, integrado aqui de uma forma muito simples da gente conseguir ter, né? É tudo bem visual, tudo aqui pelo front-end, não tem que fazer script, passar JSON, nada disso. É isso que eu achei o grande diferencial, na verdade. Então a gente pode adicionar mais de um website, tá? No caso ele não deixou porque a gente não preencheu o primeiro. Mas a gente pode colocar mais de um. E se é para o agente, né, navegar em subpastas ou não, tá? Antes de dar sua resposta. Também é uma funcionalidade excelente. E aqui, por último, também tem os documentos. Então, além de tudo, a gente ainda pode carregar os nossos documentos nele, tá? Sendo todos esses aqui, ó. TXT, Doc, DocX e PDF. Então a gente pode carregar PDF com imagem, com o que tiver, que ele vai utilizar, né, para treinamento, para poder gerar as respostas. Então assim, resumo do que eu achei desse agente. É um agente tunado, digamos assim, é um agente bem completo, não consigo visualizar nada que falte nele, tá? Porque ele responde em áudio, ele pode ativar diversos fluxos, ele tem essa autonomia para ativar diversos fluxos, então esse mesmo agente pode jogar esse contato, né, esse lead, para qualquer fluxo que a gente construir, pode estar integrado na Make, na NHN, com API do Google Agenda e por aí vai, né? O céu é o limite. E aqui a gente clica para treinar e publicar e vai ser jogado aqui para a nossa seção dos agentes aqui, tá? Então, conforme a gente for criando os agentes, eles vão aparecendo aqui e a gente pode definir cada um para uma coisa. Aqui ele está falando sobre os nossos créditos, né? Como eu tinha dito, 2.000 créditos disponíveis para agentes de IA. Então aqui para comprar créditos. Então para comprar mais 2.000 créditos seriam R$ 129, mais 5.000 créditos, R$ 322. Tendo em mente que um atendente padrão, né, consome 1 crédito por mensagem e o atendente e o expert consome 10 créditos por mensagem. Então se a gente usar o padrão, 2.000 créditos dariam 2.000 mensagens aí, o que num primeiro momento, se você quiser testar a plataforma, tá excelente já. No caso já vem, né? Esses 2.000 créditos seriam extra. Quando a gente assina a mensalidade ali de 198 por mês, tá aqui, ó. A gente já ganha esses 2.000 créditos. Vamos voltar aqui para home. Sobre os agentes é isso, tá? Agora vamos aqui para nossa quinta seção, que é o envio de mensagens em massa, né? O disparo de mensagens. Também eu achei muito interessante aqui, eu vou falar para vocês. Então aqui é a mesma coisa, ele dá um dashboard para os envios aqui em massa, igual ele deu para os chatbots, para os agentes, tá? Clicando aqui em novo envio, o que ele fala? Para a gente fazer esse envio em massa, a gente precisa criar um canal no WhatsApp Business, tá? Então vamos selecionar essa opção, criar o canal no WhatsApp Business. Aí aqui ele dá essas duas opções, tá? O WhatsApp Starter, que seria a API não oficial, tá? Eles não mencionam qual API que é, mas é uma API aqui que eles utilizam e eles confiam nessa API. E aqui pela API oficial do próprio WhatsApp Business, API da Meta, que inclusive é o recomendado, tá? Mas para quem trabalha com envio de mensagem sabe como é que funciona. Tem um custo
No caso, essa starter, ela não vai ter custo nenhum, já vai estar aqui inclusa dentro do plano aqui. Já a API oficial, ela tem um custo de envio de mensagens, mas ao mesmo tempo você consegue disparar muito, muito mais mensagens, né? E não ter sua conta banida, tá? Nesse caso aqui, eles não podem garantir que sua conta não vai ser banida, até porque isso vai da forma que você está utilizando isso, tá? Se você está enviando mensagens em massa para muita gente em pouco tempo, isso pode prejudicar e até banir sua conta. Mas eles têm aí algumas medidas de segurança aqui que ajudam a sua conta, eu digo seu número, né, do WhatsApp. Então ajudam o seu número a não ser banido. Aqui ele dá uma descrição, né, de cada coisa, depende do smartphone, início rápido e necessita de reconexão periódica. Isso é um outro ponto aí das APIs não oficiais. A própria ZAPI, que eu utilizo ali na Make e tudo mais, eu preciso, uma vez por mês, eu preciso reconectar com o número na minha instância ali da ZAPI. Então isso aqui acontece aí com as APIs não oficiais. Já a API oficial do WhatsApp Business, eles falam aqui, ela te dá uma estabilidade de conexão garantida, tá? Sem risco de banimento. Aqui não tem banimento. O que pode acontecer é eles limitarem a quantidade de mensagens que você vai conseguir enviar em um dia, tá? Que por sinal isso acontece. E se o seu negócio é novo, negócio eu digo o Business Manager do Facebook, que você precisa criar. Se é um Business Manager novo, a quantidade de mensagens que você vai poder disparar em um dia, em um mês, é uma. E conforme você vai utilizando, vai disparando, vai passando confiança, né, pro Facebook, para a Meta, eles vão te liberando um maior número de disparo de mensagens. Mas seu número ser banido em si, aqui com a API oficial não acontece. Então você pode vir aqui criar um canal, ó, pela API não oficial, vou mostrar rapidinho. Você simplesmente dá o nome do canal, vai salvar e sincronizar. Você clica aqui, ele vai gerar um QR Code, igual na ZAPI, por exemplo. Aí você pega o seu celular conectado nesse WhatsApp, coloca ali no QR Code e já vai conectar o seu número aqui. Esse é a forma padrão aí de conexão com a API não oficial, tá? Já a API oficial, ela tem uma porta de entrada um pouquinho mais difícil. Por quê? Você precisa criar um aplicativo dentro do Meta Developers. Então você precisa ir ali no Facebook, no Meta Developers. Beleza. Isso aqui é um dashboard aqui dos aplicativos dentro do Meta Developers. Então você teria que clicar aqui, ó, criar aplicativo. Aí você vai criar um aplicativo que é um trabalhinho um pouco difícil, tá? E chatinho. Você precisa criar ele, validar ele, colocar ele em produção. Então aqui, por exemplo, o modo de desenvolvimento, tá vendo? Já não dá para usar, porque você tem que colocar ele em modo, acho que é de produção que chama. Então, para você colocar no modo de produção, você tem que enviar a documentação aqui para a Meta. Você tem que criar uma página de política de privacidade, uma outra página de, acho que um FAQ, alguma coisa assim. É um trabalho bem, bem chatinho e demorado. Para quem vai criar isso pela primeira vez, sempre é um sufoco. Esse é o grande diferencial, a grande vantagem que eu vi aqui dentro. Então a gente vai criar um canal usando a API oficial, tá? A gente tem algumas etapas. Então vamos lá. Primeiro é o início. A gente vai aceitar aqui os termos, né? Então ele fala aqui que a API oficial oferece benefícios, beleza, li e aceito. Agora o número, tipo de telefone celular. Aqui você seleciona, tá, a opção correta. Esse número nunca foi utilizado em API empresarial ou está migrando, né, de um provedor de API para outro. Se for um número novo, seleciona a primeira opção e clica em avançar. Agora, Meta ID. A gente precisa ter uma conta, né, o Business Manager que eu te falei, e que ele seja verificado na nossa conta. O que a gente precisa fazer aqui é fornecer o ID do nosso gerenciador de negócios, tá? Aqui ele dá algumas instruções de como fazer isso. Isso para quem trabalha com anúncio no Facebook, para quem anuncia no Insta, a pessoa já tem isso, tá? É o Business Manager. Mas para quem não tem, aqui ele fala como você verifica, tá? Como verificar a empresa, ele dá o passo a passo, essa é uma documentação da Meta mesmo, tá? Então para quem não tem um Business Manager ainda, aqui ele ensina a criar, tá? E assim que você cria o seu Business Manager, você coloca o ID do seu BM aqui e clica em avançar. Agora, o que a gente está fazendo, tá? A gente vai passar as nossas informações aqui, tanto o nosso BM, o Meta ID, quanto as informações do nosso perfil e informações contratuais. A gente está fornecendo os dados e os documentos para a Ambler fazer aquela parte da criação da aplicação na Meta, entendeu? Toda aquela etapa aqui dentro do Meta Developers de criar a aplicação, testar, colocar no modo de produção, eles que vão fazer isso, tá?
Então, o que a gente precisa fazer aqui é fornecer o nome da nossa empresa, Digital Academy, o tipo da organização, educação. Lembrando que essas informações têm que ser as informações que estão no seu BM, tá? Que você vai ter colocado o ID aqui, do Meta ID. Status, é aquela mensagenzinha do WhatsApp. Aqui a gente pode colocar uma descrição, nosso site e avançar. Aí aqui a gente vai enviar as informações contratuais. Então, nome e fantasia da nossa empresa, endereço, complemento, cidade, estado, né? O CEP também, país, nome do assinante, o cargo, que é necessário, é obrigatório, e-mail e o telefone. Aqui ele dá uma informação aqui do contrato, ó. Sobre o contrato. O contrato é exigido pela Meta e abrange os termos de serviço do WhatsApp, sendo obrigatório para canais de WhatsApp Business API oficial. Se não forem fornecidos o nome e o e-mail do assinante, usamos os dados do proprietário da organização, ok? Nós entraremos em contato com você a partir do número do assinante, então é importante que você tenha acesso a ele para receber mensagens via WhatsApp. Então a gente vai fornecer as informações aqui para ele, vai avançar, beleza? Vai clicar em confirmar e aí a equipe da Ambler vai receber essas informações e eles ali, pessoalmente, né, via tudo online, vão criar essa aplicação dentro do Facebook e enviar ela para análise pela Meta. A Meta demora aí de 3 a 7 dias para aprovar isso, tá? Para aprovar essa aplicação. Aí você vai conseguir fazer o envio de mensagens em massa. Então, assim, se você for fazer essa etapa de criar a aplicação na Meta, pela primeira vez, por exemplo, você pode colocar aí pelo menos alguns dias para você conseguir executar isso aí de uma forma correta, tá? Então, isso aqui para mim já é um diferencial. Então, no resumo, se você vai usar isso para teste, para curiosidade, vale a pena aí você assinar o menor plano, testar e ver se isso é para você. Agora, para mim, eu achei que vale a pena mesmo para a gente usar isso, realmente for usar essas funcionalidades. Se você precisa de um chatbot já na sua operação ou desenvolve chatbot para outros clientes, eu achei bem interessante, tá? A questão dos envios em massa também, a questão deles criarem a aplicação para a gente, achei bem interessante. E eu também gostei muito dos agentes, né? Em que a gente pode definir espera para responder, pode definir para ele responder em áudio ou não, carregar, né, a base de treinamento dele com o nosso site, com perguntas e respostas, com documentos também, né? Então, é isso que me convenceu aqui dentro. Eu vou seguir assinando aí, né? Até realmente colocar isso a nível de produção e para a gente começar a testar mesmo a ferramenta. Mas por enquanto eu estou gostando bastante, tá? Então, depois de envios em massa, são os relatórios, tá? Então, além de tudo, ele fornece aí os relatórios para a gente, geral, agora. Então, conversas em espera, conversas em andamento, atendentes online, primeira resposta. Aqui ele fornece um gráfico, avaliações. Então, a gente também tem esse controle, né? Se a gente colocar ali no final de cada conversa aquele módulo no fluxo do chatbot para ele pedir uma avaliação para o usuário, a gente vai ter o controle de tudo aqui também. E aqui relatório dos chatbots. No caso, a gente ainda não executou nenhum, mas aqui ele dá um relatório, detalhes das execuções, tá? Bem interessante. E esse geral aqui, só para a gente destrinchar mais um pouco, ó. Então, a gente pode selecionar o canal que a gente quer o relatório, selecionar o atendente que a gente quer o relatório, período, né? E aqui também, ó, filtro de conversas, atendentes, setores, etiquetas, contatos. Então, a gente tem bastante controle aí das métricas para a gente poder otimizar, né, o nosso processo. Conversas por atendente, por canal. Se a gente está, por exemplo, trabalhando com uma prospecção aqui, que acredito que vai ser a primeira automação aí que eu vou fazer, ou uma das primeiras. Uma prospecção em massa, em que os nossos agentes aí vão estar disparando mensagem em massa para os leads via API oficial, o que já é mais de meio caminho andado, que eu não preciso me preocupar com bloqueio na conta e não preciso ficar esquentando a cabeça para criar aplicativo lá no Meta Developers. Então, vão estar disparando envio de mensagem em massa, né? E o agente vai estar atendendo. Eu só preciso vir aqui e ver os relatórios deles. Então agora, ó, eu poderia ver um exemplo. Então, quantas conversas estão em andamento agora em tempo real? Quantos estão convertendo? Por aí vai. Beleza? Estamos chegando no final. Aqui são as configurações. Ele dá mais algumas seções aí, né? De configurações. Vamos passar uma visão geral em tudo aqui. Que seriam os canais de atendimento, tá? Seria a nossa instância, tá? Digamos assim. Clicando aqui em novo canal, a gente seleciona de que forma que a gente quer. Tem esse do Instagram Direct também, que vai vir por aí, né? Tá aqui em breve, não lançou. Mas, pelo que eu entendi aqui, ele vai disparar a mensagem no Instagram também, tá? Financeiro, nossa segunda seção. Ele dá informações, né? Ó, dos cartões que estão adicionados, fatura, quando foi os pagamentos.
fornece uma nota fiscal em PDF, tá? A partir do momento que você fez a compra. Aqui em setores, é onde a gente pode criar os setores da nossa organização, que eu tinha mencionado anteriormente ali no fluxo do chatbot. Então aqui novo setor, a gente dá um nome, setor 1, por exemplo. Tá? Então a gente pode criar vários setores e depois dentro dos setores a gente pode definir mais coisas. Aqui são os agentes de AI, né? De IA, que joga ali para a nossa página dos agentes aqui, para aquele dashboard. Depois, atendentes, que são os humanos no caso, tá? Então aqui está só a nossa conta, só tem agente de atendente. Etiquetas, é onde a gente pode criar as etiquetas também, tá? Esses são itens que não tem aqui no menu da esquerda, né? Mas através de configurações a gente tem mais essas possibilidades. Então a gente pode criar etiquetas aqui que depois vão etiquetar os leads ali dentro do fluxo. Etiquetas, chatbots, vai direcionar a gente ali para o dashboard de criar os chatbots. Então aqui a gente também tem acesso ao relatório do fluxo específico, tá? Se a gente quiser. Aqui, por exemplo. Olha lá, esse aqui seria um chatbot de avaliação, a pedir para avaliar. O que achou do atendimento do agente Johnny? Baseado na resposta, né, do contato, ele vai jogar aí para alguma etapa do fluxo. Esse é um exemplo de fluxo aqui dentro. Depois, respostas rápidas, que a gente pode pré-configurar. Aqui já não entra o agente de IA em si, tá? Seria mais o chatbot mesmo, uma automação. Então a gente pode definir. A gente pode definir para qual agente ele vai fornecer essa resposta, tá? Mas é a gente que vai criar. Ele só vai replicar na resposta. Aqui em templates de WhatsApp Business para API. São as mensagens pré-configuradas para enviar para os contatos que não estão ativos no WhatsApp Business API. Então, primeiro, a gente precisa criar um canal de atendimento. Precisa criar o canal de atendimento desse aqui, tá? Então, precisa enviar a documentação para eles criarem a aplicação lá no Meta Developers. Depois, eu vou gravar uma aula, tá? Fazendo esse processo todo com vocês. Aí depois vocês podem replicar aí também, vai facilitar aí para vocês. Mas esses templates é aquilo que eu mencionei. Quando a gente vai fazer o disparo de mensagem em massa ali, via API oficial, a gente precisa criar esses templates antes, que é bem básico, assim, é bem simples, é só o formato que a mensagem vai ser entregue. Aí, depois de aprovado o nosso canal de atendimento ali, aí a gente cai nessa seção de definir o template que vai ser enviado. Então, a gente vai abordar isso também numa aula mais para frente. Mensagens agendadas, a gente pode programar, né, a mensagem. Logs de atividade, webhook e API é só no plano empresarial, tá? Então, se a gente selecionar qualquer uma dessas opções, eles pedem para a gente atualizar o plano. Mas é basicamente aqui em logs ele mostra, né, todos os resultados, realmente a atividade dos nossos fluxos e dos atendentes. Aqui em webhook é aquilo para a gente poder fazer as chamadas para outras plataformas. E API também, a mesma coisa para a gente poder chamar a API aqui, são esses três no Enterprise. Aqui são preferências pessoais, né, que a gente define aí alguns itens, privar conversa para o meu atendente, deixar espaço entre o nome do atendente e a mensagem, desativar o som da notificação ao enviar mensagem. E aqui microfone para utilizar na gravação dos áudios. Mais um feature bom aí. Campos personalizados. Então a gente pode criar nome do campo, por exemplo, data de nascimento ou pagamento Pix, para mostrar que o contato pagou no Pix, por exemplo. Aí aqui eu descrevo, né, aqui que ele é e salvo. Aí depois esse campo personalizado pode ser atribuído a um contato ali no nosso fluxo, tá? Isso ajuda a gente a mapear a jornada desse lead toda dentro do nosso processo, o que vai trazer aí um aumento de conversão nas vendas. Configurações da organização, seria basicamente os dados, né, da nossa organização, já é autodescritivo. Aqui seria para a gente criar uma nova organização. E eles te dão também, como se fosse uma afiliação. Então, cada pessoa que você indicar, você ganha R$300 em créditos, tá? O que também pode ser interessante aí. E aqui eles te falam da atualização da versão. Igual hoje mesmo, agora há pouco, eu acessei aqui e esse botãozinho estava laranja, falando aqui, atualizar versão. Eu só cliquei aqui, ele já atualizou, que eu achei bem interessante também. Aqui ele fala as notificações, né, que a gente vai recebendo. E é isso. Acho que abordamos aí todos os itens da plataforma. Deu para descrever legal a questão dos chatbots, do agente e do envio em massa. Então agora eu vou começar a criar fluxos de automação aqui. Vou testar também, vou fazer o disparo de mensagem em massa. Então vou mandar meus dados, minha documentação ali para eles aqui, para eles criarem essa aplicação. E assim que liberarem, eu vou testar esse disparo de mensagens em massa e já vou gravar também a aula
criando o template ali para utilizar na API e tudo mais. Eu gostando, assim, realmente, aí eu vou assinar a versão empresarial para a gente poder começar a trabalhar com ele na Make e eu trazendo algumas automações específicas, tá? E com isso a gente chegou ao fim dessa nossa aula que eu trouxe uma visão geral, tá? Sobre a Ambler Talk. Espero que eu tenha te ajudado a entender melhor como funciona essa ferramenta. Eu particularmente gostei bastante, tá? Eu vou usar ela agora, vou colocar ela à prova, vou usar a nível comercial, tá? Vou criar algumas automações que eu vou integrar na Make. Então eu pretendo testar, explorar ela bastante aqui, tá? Porque eu gostei do que eu vi até agora. E aí conforme eu for explorando tudo isso, eu vou trazendo aqui para vocês. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu!